Boa noite, pessoas. Sim, eu dou as boas noites para vocês que estão sempre conosco, sempre nos assistem aqui na Vibe Mundial ao vivo ou no Instagram, Café com Sexologia ao vivo, mas também depois podem assistir os programas, seja no YouTube da Vibe Mundial, seja no YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. E lembrem, em todos os streamings de áudio, vai lá para o Spotify, tem sempre mais de uma centena de episódios para vocês assistirem. Nós estamos aqui essa noite, como vocês sabem, aqui do lado direito, o Rafael Teixeira, psicólogo lá do Impassex. Boa noite, Rafael. Boa noite, Oswaldo. E quem que nós temos aqui hoje, Rafael? Hoje nós temos a Thaís, né, Oswaldo? A Thaís Campos. Vocês já conhecem porque ela esteve aqui conosco falando de um assunto bastante importante e diferenciado, mas hoje ela vem falar... Eu acho que é até uma complementação do assunto num certo sentido, mas é um tema um bocado mais amplo. Thaís, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço o convite de estar aqui conversando um pouquinho. E o que ela vai falar hoje, Rafael? Bem, boa noite a todos, boa noite, Thaís. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai conversar sobre educação sexual dentro de uma perspectiva sociomoral. Eu queria que você já pudesse, então, introduzir o tema para a gente, contar o que seria uma educação sexual dentro de uma perspectiva sociomoral. Então, a gente vai pensar, né, a educação sexual, principalmente no desenvolvimento ali da autonomia e da autonomia sexual, né? Mas o que é isso, né? É a gente pensar na capacidade, principalmente ali, né, quando eu falo de educação sexual, principalmente aí no livro, eu estou falando para crianças e adolescentes, né? Mas a gente pensar no desenvolvimento ali que a pessoa, né, chegue à vida adulta sabendo tomar decisões consciente e decisões de autorrespeito e respeito ao parceiro ou aos parceiros, né? Então, essa é a ideia da gente pensar nessa emancipação mesmo e nessa capacidade de autorrespeito e respeito ao parceiro e reciprocidade. Quer dizer assim, deixa eu pensar uma coisa. Alguns autores apontam que existe uma moral que depende do outro. Sim. E uma moral interna pessoal. Sim. Uma criança depende da moral dos pais. Isso. Só que você está contando que é como se a gente pegasse essa criança e começasse a auxiliar que ela se transformasse num adulto que se responsabiliza por si mesmo, tem uma moral própria. Não depende de outro dizer você é isso, você faz aquilo ou aquilo. É isso? Exatamente isso. Uau! Seria o quê, né? Passar ali, né? A gente vai ter o quê, né? Aqui eu trabalho na perspectiva do Piaget, da psicologia sociomoral, principalmente da obra dele, Juízo Moral da Criança, de 1932, mas ainda é muito atual. Mas eu trago mais também a questão do Yves de Lattale, quando ele fala do autocuidado. Eles vão falar o quê? Que quando um bebê nasce, ele é um ser que não conhece as regras sociais, certo? E aí, à medida que vai vivendo na sociedade, ele vai passar dessa fase de anomia, de ausência de regras sociais, para heteronomia primeiro, que é o quê? Eu obedeço minha mãe e meu pai, ou ao professor, ou, né, ao líder religioso por medo, né? Por medo das consequências, ou quando aquela fase que a criança, eu não faço isso porque minha mãe fica brava, né? E a gente tem que sair dessa fase, não faço porque fica bravo, né? E quando a gente vai falar do desenvolvimento da sexualidade, a gente vai, e de todo o desenvolvimento sociomoral, o objetivo é chegar na autonomia, que a pessoa, né, eu não faço isso porque eu posso prejudicar outra pessoa, ou porque eu posso me prejudicar, ou porque isso não é ético. Por exemplo, a questão eu vou dar um exemplo, né? Então, vamos pensar num relacionamento fechado e que tem a questão que entenda a fidelidade como não tocar e não ter relação com outra pessoa. Aí a pessoa, ela segue isso porque houve um combinado e porque ela vai magoar o outro se ela não fizer. Agora, se ela pensa, eu fui viajar, que ela não vai ficar sabendo, então eu vou sair com outra pessoa, ela ainda tem uma moral heterônoma e não desenvolveu a autonomia. Então, quando a gente fala numa educação sexual nessa perspectiva, é no sentido de a pessoa ter a capacidade de chegar nesse nível de autonomia. E isso serve para todas as pessoas. Vocês que estão ouvindo, vocês pais que têm filhos, deveriam estar percebendo que essa é a proposta de uma educação sexual que o seu filho merece ter. Para quê? Sua filha precisa ter. Para quê?
Horas, para que eles possam, ao longo do tempo e ao longo da adolescência, chegarem na vida adulta, se responsabilizando sobre o que vão fazer, mas mais do que isso, entendendo como funcionam e não ficando dependente dos outros. Que interessante. Rafael, mas a Thaís hoje está falando de um assunto que ela tem um livro sobre isso, né? Vocês que estão no streaming de áudio, vocês não estão assistindo, não estão vendo. Existe um livro aqui, olha só. Educação Sexual numa Perspectiva Sociomoral. Thaís Emília de Campos dos Santos. Esse livro é da editora Scortetti e, nossa, tem coisas interessantes. Rafael, você viu alguma coisa aqui que chamou a atenção? Eu vi, Oswaldo. Acho que eu vi coisas muito interessantes Opa. para nós que trabalhamos com sexualidade, mas também para professores, pais que gostariam de conversar sobre isso com crianças e adolescentes. Eu acho que existe uma parte do livro que eu gostei muito que são sobre as perguntas, né, Thaís? Que, perguntas de adolescentes em relação à própria sexualidade. Conta um pouco pra gente como é que foram essas perguntas. Sim, esse livro vem da minha pesquisa do mestrado e do doutorado, que eu trabalhei com educação sexual como pedagoga, sou pedagoga, e do trabalho realizado em escolas e um trabalho sistemático, que é diferente da gente, vai lá uma vez e faz uma palestra. Não, era um trabalho semanal, que trabalhava com equipe de multiplicadores entre pares e tudo mais. E uma das atividades que a gente tinha é deixar esparramar pela escola as caixas de dúvida. Perfeito. Por quê? A caixa de dúvida, às vezes, os alunos de duas formas, ou através de painel, ou, na verdade, de três formas. Ou através ali de, uma vez por semana, tinha a roda ali de conversa, e também pela rede social. E aí, eu faço o levantamento, a gente tem mais de 600 tipos de perguntas nesses anos todos de trabalho, que eu pego as do mestrado e pego das palestras que eu faço em escolas também, na rede particular. E aqui no livro tem um capítulo que eu trago algumas das questões respondidas, mas para trazer esse modelo, porque às vezes os pais ou os professores pensam, mas como que eu vou responder isso, né? São perguntas. E aqui no livro, nesse capítulo, eu mantive a linguagem dos adolescentes, porque não adianta responder uma linguagem muito distante que eles não vão entender, tem que ser na linguagem deles. E aí eu trago nessa perspectiva de sempre respeitar ali o nível do aluno, a identidade do aluno e também de trazer uma reflexão sobre se isso vai me prejudicar ou prejudicar o outro, né? Sim, perfeito. Então, Bem, acho interessante, né, Thaís, o quanto a gente precisa dialogar sobre educação sexual de uma maneira em que as pessoas que a gente está dialogando entendem, então crianças e adolescentes, né? Eu converso com pais, muitas vezes, quando a gente vai discutir sobre questões de educação sexual, e o quanto é importante a gente passar essa linguagem clara, simples, em que eu explique aquilo que a pessoa perguntou, sem que eu fique dando rodeios para isso, até porque a gente sabe o quanto a sexualidade, ela passa por muitos rodeios imorais, que na verdade não respondem muitas das perguntas, só geram preconceito muitas vezes, né? E o quanto os adolescentes às vezes gostariam de respostas claras, diretas, né? Que nos digam então o que eu faço, como eu lido, o que eu vou agir, como é que eu vou lidar com uma parceira, um parceiro, que são as dúvidas que a gente tem na prática de fato, né? Até quando a gente faz um levantamento estatístico mesmo, né? Quais os tipos de perguntas, né? 65% se referem a comportamento e conduta, e não aquelas dúvidas, como engravida, ou como pega sífilis e tal, não, isso eles já estudam em biologia. E hoje eles pesquisam ali na internet, eles querem saber questões de relacionamento, busca de prazer também. Como é que nós sentimos, né? Essas questões. Então, assim, você também contou aí que você faz palestras, intervenções em escolas, onde então você pode conversar com alunos, adolescentes, e aí você também coleta perguntas, guarda as perguntas que são feitas sobre questões da sexualidade. E vocês ouviram, pais e mães que estão ouvindo, as preocupações dos filhos dizem muito mais respeito a comportamentos, ao que sente, como sentir, e não informações sobre gravidez e doenças. Que é o que, na verdade, levam para a escola, ou, como você disse, o professor de biologia, ou chamam alguém, um médico, para dar uma aula sobre essas coisas. E não é a preocupação. Isso eles já sabem. E Thaís, me surge uma pergunta que acho que é uma das perguntas mais comuns que me aparecem quando a gente discute educação sexual, que é essa ideia de que se eu discutir educação sexual, né, ou educação para a sexualidade com crianças e adolescentes, eu vou estar incentivando a vida sexual. Dentro do seu mestrado, do doutorado, como é que você enxerga essa questão de se eu falar sobre sexualidade, eu estaria incentivando a prática? Na verdade, é o contrário. Porque, assim, à medida que esse assunto ele é acessível,
não tem aquela coisa de, eu vou buscar escondido e aí eu vou ter informações estranhas ou eu vou acessar pessoas, por exemplo. Esse livro, para mim, ele vem, e também a minha pesquisa do mestrado, vem da minha experiência pessoal, de que eu fui uma criança que sofreu abuso sexual na infância. E como eu me dei conta de tudo isso? Foi numa palestra na escola sobre abuso sexual. E para mim foi um choque, porque eu identifiquei uma série de coisas. E aí eu fico pensando que se eu tivesse tido acesso antes, eu não teria passado por abuso. E assim, várias pessoas. Então, a educação sexual, na verdade, ela previne o abuso sexual, previne de você se envolver num relacionamento abusivo, porque você tem acesso, né, a esse debate. E também não fica aquela curiosidade. Eu já vi caso por ausência de educação sexual, por essa educação muito heterônoma, né, de ordens, mandando e obedecendo. Meninas muito nova, alguém começa a conversar no Instagram, finge que é menor de idade também, quando ela vai ver, ela marca um encontro e era um pedófilo. Então, assim, o livro eu trago muito sobre isso, né, por isso que é bem voltado para educadores e pais, né, principalmente, no sentido de pensar que à medida que a gente conversa de forma mais natural sobre o assunto, vai ter menos aquela busca em ambientes não adequados. Quando a família não acolhe, a rua vai acolher. E a rua, né, que eu não falo, os outros ambientes não vão ter amor pela aquela criança, aquele adolescente. E não vão ajudar a desenvolver esse autocuidado, essa autonomia. Muito ao contrário, vão exigir que se mantenha, que essa criança, adolescente, seja mantida sob poder, uma esfera de poder, para que o adulto, então, tire proveito. Então, dentro dessa perspectiva, Thaís, o entendimento seria, quanto mais a gente pode dialogar sobre isso, mais proteção eu ofereço para crianças e adolescentes, no sentido de identificarem abusos, violência, se protegerem. E fico imaginando também o quanto, Thaís, dentro dessa perspectiva, se eu sou um adulto que conversa sobre sexualidade, eu não me torno uma fonte de referência segura para essa criança e esse adolescente conversarem comigo sobre sexualidade. Até mesmo porque, né, hoje em dia, TikTok, Instagram e YouTube estão na mão de todas as crianças desde muito cedo, né? O quanto isso é uma questão hoje em dia. Sim. E aí, por isso que, assim, no livro eu trago o quê? Eu começo ali resgatando a história da educação sexual no Brasil, como que surge, né? Por que ela surge? Ela surge inicialmente ali pela uma questão mais higienista, né? Por uma questão dessa série, né? De questões mesmo ali de vigilância sanitária, de saúde. Aí ela começa a vir ali para outras perspectivas, né? Que se entende que são as urgências ali. E aí ela vai passando ali, aí eu trago também a história da educação moral no Brasil e cruzo os dois dados, porque sempre tem esse questionamento, né? Eu falar de sexualidade vai afetar a formação moral, em que forma? Mas as duas podem caminhar junto, né? Pensando nesse desenvolvimento ético e da autonomia. E aí depois eu vou trazendo como que foi a intervenção na escola, trago as perguntas respondidas, e posteriormente dicas de atividades de educação sexual que a gente pode fazer com alunos ali do ensino médio, né? Temos um material aí que entrega tanto perguntas quanto respostas, né, para poder discutir com educadores, com pais, adolescentes, né? E eu fico pensando, Oswaldo, quanto na nossa prática clínica muitas vezes a gente não encontra dúvidas de pessoas adultas sobre sexualidade e sexo, que são de questões para educação sexual e que nunca foram respondidas, né? E dúvidas práticas, né? E são adultos de várias faixas etárias, significando que nas últimas décadas todas, nos últimos 60, 70 anos que a gente vai ter os pacientes chegando para o consultório, nenhum deles teve uma educação sexual para responder perguntas que às vezes são extremamente básicas. Vocês sabem que vocês estão ouvindo aí que muitas vezes essas pessoas, homens e mulheres, pessoas que têm suas questões sexuais, suas dificuldades sexuais, podem estar tendo esse problema sexual pela falta de compreensão de um conhecimento, de uma informação sobre o funcionamento desse corpo, sobre como funcionam as emoções, os sentimentos e os relacionamentos interpessoais associados à questão sexual. Deveriam ter aprendido na adolescência, não aprenderam. Por isso que a professora Thaís está aqui trazendo essa informação para a gente. Mas eu também queria aproveitar e perguntar assim, quem está nos ouvindo, assistindo, hoje, durante a semana, mês que vem, aonde encontra o livro?
Essa é uma Ó, boa é, pergunta, senão o a gente livro não acha. tem no meu site, Qual é o seu website? www.taisemilia.com.br, Perfeito. que também tem o do Instituto Jacob.com.br. E estão nas principais livrarias. Então tem na Saraiva, tem na... Se eu procurar na internet, então eu Acha. posso. E tem o e-book também. Ah, Tem no excelente. Google Play, Uhum. Play Store. Olha o nome. Tem, Educação sexual numa perspectiva sociomoral. tem vários... Jogou no Google, A aparece. gente acha. O que é excelente, né? Porque é um material, Thaís, que a gente precisa hoje em dia, nesse sentido de responder perguntas que vão vir e a gente às vezes não sabe responder. Eu li as perguntas antes do programa hoje, eu fico acho que muito feliz e muito surpreso o quanto os adolescentes hoje vêm Sim. preparados para perguntas que a gente não imaginaria que eles estivessem preparados para, né? E o quanto isso é bem-vindo para uma discussão em sexualidade, né? Até sobre esse entendimento do consentimento na relação, que é o que eu quero e o que a outra pessoa também deseja, e se a gente vai fazer isso juntos ou não. Sim. Né? O consentimento é uma discussão, não sei se você tem essa percepção, Oswaldo, que há 20 anos atrás não existia, Não. 15 anos atrás não existia. É que talvez assim a dificuldade em fazer a pergunta existisse maior do que hoje. Perfeito. Afinal de contas, qualquer pessoa com 10 ou 15 anos de idade pode fazer perguntas na internet. Então, começa a aprender a formular perguntas de uma outra maneira. Então, você que é pai ou mãe, com 40, 50 anos, tenho certeza que seus filhos já sabem fazer a pergunta de maneira muito melhor do que você poderia fazer, sim, há 30 ou 40 anos. A questão é que, se você não sabe a resposta, seu filho também não sabe. Se você não sabe a resposta, seu filho vai procurar em algum outro lugar. A professora Thaís apontou assim, seu filho vai procurar na rua, ou na internet, ou ficar à mercê de alguém que aparece numa conversa em algum dos aplicativos que o seu filho já tem no celular. Sim. E aí nós vamos ter um risco. Essa criança vai ter um risco muito, muito terrível. Afinal de contas, os adultos abusadores usam essas artimanhas para se aproximar de crianças que eles acham, eles preferem, eles gostam. Sim. O grande problema é que esses adultos estão cometendo um crime, fora as questões psicopatológicas. Nós vamos lembrar que antes de chegar num possível tratamento psicológico, ele cometeu um crime, ele vai preso. Deveria. E, no entanto, assim, nós não precisamos deixar as crianças se aproximarem. Nós não precisamos deixar as crianças sofrerem essa possibilidade. Além do que, fiquei pensando, né, Thaís, uma criança, um adolescente que seja abusado dessa forma, vamos dizer, não aconteceu nada físico, nunca houve um encontro físico. Mas essa criança, adolescente, aprendeu uma coisa, não confia num adulto, porque, olha só, te enganaram. Sim. Entenderam, pais e mães? Entenderam a responsabilidade de vocês para conversar com seus filhos? Então, esse é um argumento. Esse livro já se torna um argumento de organização para vocês entenderem como é que é isso, para vocês facilitarem que os seus filhos tenham uma autonomia sexual. De novo, autonomia significa um autocuidado, uma compreensão de como as coisas funcionam, sem ficar associando a emoções negativas e dificuldades. Uau! E é bem interessante, principalmente o capítulo ali das perguntas, né? Porque aqui eu juntei mais de 10 anos de trabalho. Tá? Então, quando eu pego ali as perguntas que eu tinha em 2013, 2014, 2015, as que eu tive em 2024, mudaram algumas coisas. Opa! E, por exemplo, até a forma da abordagem ali com os alunos, por exemplo, quando eu pego há 10 anos atrás, o bate-papo era muito assim, pega na pergunta, usava, às vezes, algum vídeo, alguma coisa ali pra gente trabalhar e tal. E hoje, eles começam ali respondendo as perguntas da caixa, mas eles perguntam. Eles já falam, eles já abrem o diálogo. Explica, existe uma caixa para colocar perguntas? As perguntinhas primeiro, porque no começo eles estão tudo normalmente. Até por uma questão de sigilo, né? Para as pessoas se então papelzinho é igual, até quem não sim. escrever tem que pôr o papelzinho e tal. Sim. Mas a hora que começa a abrir e responder as perguntas, eles começam a contrapor, a contar uma amiga, um amigo, e contar as histórias. E perguntar muito diferente. E uma coisa que não aparecia 10 anos atrás era a preocupação de que, isso que se eu fizer tal coisa é abuso, é abusivo, eu estou sendo machista, eu estou sendo misógino, eu estou sendo transfóbico. Isso não aparece ali no meu mestrado.
aí Há 10 anos atrás. Agora E aparece. a pesquisa ali recente do ano passado, minha, já aparece essa preocupação. É muito interessante. Esses assuntos estão vindo Sim. para esses adolescentes saberem a respeito. Sim. Ou assim, eu tô Olha. sendo abusivo com a minha namorada. Eu achei Sim. muito engraçado um dia Essa debate. perspectiva que é era- fantástica, né, Thaís? De que tipo de violência será que eu estou causando Sim. dentro de uma relação? Nós temos um comentário aqui do Pan, que já foi convidado aqui do nosso programa, que ele comentou assim: educação sexual também é uma estratégia de enfrentar a misoginia e cultura de violência contra as mulheres. Exatamente. O quanto hoje esses adolescentes já não começam a perceber, será que o que eu faço não é uma violência? Né? Acho que isso é uma percepção muito rica. Isso né? não tinha 10 anos atrás. Eu lembro uma palestra minha, foi em 2017, numa universidade pública, sobre educação sexual. E um aluno pegou e falou assim, nossa, antes de eu entrar na faculdade, porque inclusive nessa faculdade que eu fiz meu projeto, a gente tinha esse projeto de sexualidade na graduação. Perfeito. E a gente passa para o ensino médio também. E esse aluno fala, nossa, quando eu olho, quando aparece aquele... no Facebook, há tantos anos postou isso. Ele fala, eu tenho vergonha, eu era muito machista, eu era misógino. E depois que eu entro ali pro projeto e tudo mais, ele, nossa, que vergonha. Então, assim, é muito interessante, porque esse debate, principalmente, que a gente traz ali, né, de educar para um mundo que não tenha misoginia, porque a gente vê essa crescente onda de feminicídio, esses casos, a misoginia aumentando muito, graças ao silenciamento que tem quando em todos os níveis, quando as mulheres denunciam, tem muito a ver com a educação sexual, com essa ausência da educação sexual. E eu fico pensando, né, Oswaldo, quanto ler o livro, acho que até uma sugestão que eu daria para pais e cuidadores, né, o quanto ler o livro antes de passar para os adolescentes pode ser muito enriquecedor para esses pais e cuidadores, né, que vão aprender muito também com o que já tem no livro. Pois é, os adultos, os pais, precisam aprender essas coisas. Não é que eles têm que responder perguntas para as crianças ou para os adolescentes. É uma necessidade de permitir a possibilidade de uma mudança. Veja, o conhecimento em si não muda, mas o conhecimento é uma parte da mudança. A professora Thaís acabou de contar uma coisa muito especial, porque quando nós promovemos essas discussões, cada um de nós pode começar a perceber que nós podemos ter uma mudança durante o tempo. E descobrir que mudou é muito importante. Eu acho que é muito, muito positivo das pessoas perceberem que tem a condição de mudar. Muita gente podia usar uma frase antiga que eu ouvia na infância, que pau que nasce torto, morre torto. Nós não somos vegetais. Então nós podemos mudar. Eu queria trazer uma experiência em relação a isso que você fala de os pais lerem, porque o livro é voltado para profissionais, para pais e tudo mais, e os adolescentes também leem. Eu acho interessante, porque meu marido tem uma barbearia, e lá tem a estante, tem os livros ali com... E aí, o que acontece? Tem cliente dele da barbearia que não é pai, que compra, porque aí pega e vem depois me perguntar, e vê as coisas. Porque eles, é isso que o Oswaldo estava falando, que muitas vezes é uma geração que não teve acesso. Com certeza. E as informações que estão nas redes sociais, internet, não são, nas inteligências artificiais, não são humanas. Não são confiáveis. Né? Então, assim, é muito interessante esse movimento, que eu falo assim, nossa, que legal, tá chegando num público que vocês viram? eu não pensei. Tem mais utilidade ainda do que a educação para crianças e adolescentes. Bom, eu acho que foi assim extremamente maravilhoso estar tendo essa conversa com a professora Thaís Emília Campos dos Santos. Todo mundo chama de Thaís Emília, porque aí é um nome bem reconhecido. Thaís, obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço também ao Rafael, que aqui sempre participa. O Felipe Vaz está sempre ali na nossa técnica pessoal, mas o Tomás ali da Rádio Vibe está sempre cuidando das transmissões para que a gente tenha um programa bom, gostoso, para poder discutir de uma forma tranquila questões da sexualidade. Todo domingo, 8h30 da noite. Thaís, pode dizer a sua boa noite? Primeiro, né, agradecer de estar aqui, obrigada, e uma boa noite para todos que estão aqui. E é isso, né, Oswaldo? Uma boa noite, porque educação sexual é para a vida inteira, né? Semana que vem tem mais. Até logo, gente. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 8h30 da noite.